Então, É, 7h10 é o horário que a tá tudo bem. gente geralmente começa a sessão. Então, gostaria de dar boa noite a todos, né? Obrigado pela presença aí, de sempre, né? Todo mês a gente está junto, né? Bem-vindos aí à sessão clínica de nefrologia da Vita. Hoje a gente vai abordar um tema que é importante para cuidar dos nossos pacientes, em particular aqueles que a gente acompanha em sala de diálise, né? Falando de hipertensão e complicações dialíticas, como otimizar o cuidado do paciente. A gente tem o privilégio de contar com dois palestrantes de renome, que trarão abordagens práticas e baseadas em evidências para enriquecer nossa prática clínica. Primeiramente, a doutora Ana Flávia Moura, ela vai trazer a aula de hipertensão, né, o manejo de hipertensão no paciente em hemodiálise. A doutora Ana Flávia, que é professora da Escola Baiana de Medicina, é vice-diretora do Departamento de Diálise da Sociedade Brasileira de Nefrologia, membro do Conselho Científico da Sociedade Brasileira de Hipertensão e atual presidente da SBN Bahia, né, onde eu resido, e também ela teve um papel fundamental, né, na organização desse último congresso brasileiro, a quem eu quero parabenizar, né, pela organização, né, alguns de vocês aqui na plateia estiveram presentes, né, então foi um congresso bem elogiado, eu me diverti bastante, né, e o nível das aulas também foi muito, muito bom. Então, legal, Flavinha. Então, como eu falei, ela vai trazer essa apresentação de manejo da hipertensão na diálise, que é um tema que é muito relevante, né, para os nossos pacientes. E também a gente convidou e está presente aqui o Dr. Disseu Reis da Silva, que é diretor do Departamento de Diálise da Sociedade Brasileira de Nefrologia, presidente da Sociedade Gaúcha de Nefrologia e médico do Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Ele vai abordar um tema que é importante para o nosso dia a dia, que a gente que trabalha com paciente de diálise, que é falar de intercorrências durante a sessão de diálise, né? Além da hipertensão, outros problemas clínicos que podem acontecer na sala, e o Disseu tem capítulo de livro falando sobre isso, então uma grande referência no assunto. Ele vai nos brindar com essa aula logo após a de doutora Ana Flávia. É joia? Então, queria convidar primeiramente a doutora Ana Flávia para iniciar aqui a sua aula. Lembrando que depois dessas duas aulas, a gente vai deixar um tempo aí para perguntas, tá bom? Lembrar para vocês também deixar o áudio, né, desligado, o microfone ali no mudo. Se vocês tiverem algum comentário, eu prefiro que vocês deixem no chat, ao invés de levar para discussão, que eu queria que ficasse mais voltado em dúvidas, né, que a nossa plateia possa ter, que nossos convidados aí possam debater. Tá joia? Então, muito obrigado a todos. Ana Flávia, a palavra está contigo. Obrigada, Marcelo. Obrigada pela apresentação, pelos elogios aí ao Congresso. Foi uma satisfação enorme para todos nós, né, aqui da Bahia, receber a nefrologia aqui, e a gente ficou muito feliz de ter sido um evento exitoso, né? Eu não estou conseguindo ver vocês, tá? Então, se tiver algum problema aí na apresentação, por favor, me informem pelo áudio, porque eu não estou conseguindo ver ninguém. Vocês estão conseguindo ver minha apresentação? A gente vê sim. Jóia. Então, hoje me foi dado a função de falar sobre o manejo da hipertensão na diálise, né? Eu queria agradecer o convite da Vita, em nome de Marcelo, que foi quem me fez o convite, e vou aproveitar esses minutos que me deram aqui para trazer um pouco das principais mensagens das primeiras diretrizes para manejo da hipertensão na diálise, organizada pela Sociedade Brasileira de Nefrologia, que serão publicadas aí nas próximas semanas. Esses são todos os meus vínculos trabalhistas, então eu não tenho conflito de interesse para falar sobre esse assunto. E já entrando no assunto, a gente sabe que a hipertensão é uma condição extremamente prevalente no mundo inteiro, né? Quando a gente fala de pacientes com doença renal crônica, essa prevalência é ainda maior e vai aumentando à medida que a doença renal crônica vai se aproximando dos seus estágios mais avançados. A gente tem a hipertensão como a principal causa de doença renal crônica no Brasil e a segunda mais comum no mundo. Mas apesar de ser uma questão extremamente prevalente no nosso dia a dia, o número de pacientes hipertensos tratados, controlados, ainda está muito abaixo do que a gente gostaria. Então, se a gente considerar uma meta pressórica e de pressão sistólica abaixo de 140, a gente vai ter
pouco mais da metade dos pacientes hipertensos tratados atingindo essa meta pressórica. E se a gente intensificar um pouco mais esse controle e buscar uma pressão sistólica abaixo de 130, esse número de pacientes hipertensos tratados controlados cai para menos da metade, em torno de 40%. Então, isso traz para a gente aí um pouco de possibilidade de má adesão dos pacientes ao tratamento, mas também chama atenção para uma possibilidade de erro na escolha terapêutica desses pacientes, tanto da classe de antihipertensivos quanto das doses prescritas. E chama também atenção para a prevalência de hipertensão resistente, que na população com doença renal crônica é ainda maior do que nos hipertensos em geral. Então, esse é um outro ponto que dificulta a gente conseguir o controle da pressão arterial nesses pacientes. E a fisiopatologia da hipertensão nos pacientes com doença renal crônica, e principalmente naqueles em diálise, é ainda mais complexa do que a fisiopatologia da hipertensão na população geral, porque além da gente ter todos os fatores de risco que são comuns aos pacientes hipertensos gerais, a gente tem ainda outros fatores de riscos que estão associados à doença renal crônica ou até mesmo à diálise. Então, a gente pode destacar aqui a hipervolemia, que a gente vai falar um pouquinho sobre ela, o balanço do sódio no dialisato e até o uso de outros medicamentos que esses pacientes precisam usar, na maioria das vezes, e que podem interferir aí no resultado do nosso tratamento da pressão arterial. E falando da hipervolemia, a gente sabe que ela tem uma influência direta na pressão arterial do paciente, e a gente tem estratégias muito bem definidas para conseguir controlar essa hipervolemia, inclusive nos pacientes em diálise, né? A gente pode aumentar a frequência das sessões desses pacientes, a gente pode aumentar o tempo de sessão, ou a gente pode simplesmente fazer o que esse estudo e alguns outros fizeram, que é simplesmente intensificar a taxa de ultrafiltração desses pacientes. E esse estudo, assim como os outros, mostra que só de intensificar essa taxa de ultrafiltração, a gente já consegue um controle volêmico nesses pacientes e um controle pressórico, no caso desse estudo, ao final das 8 semanas, que foi o que eles observaram. Então, isso provavelmente porque parece que essa intensificação da taxa de ultrafiltração gera uma remoção adicional de sódio, então ajuda o controle tanto volêmico quanto pressórico para esses pacientes. E aqui eu trago esse gráfico para mostrar um outro fenômeno também interferindo aí mostrando aí a interferência da volemia no controle da pressão arterial, que é o lag fenômeno, que é simplesmente o que é demonstrado por alguns estudos de que quando a gente faz um ajuste na volemia do paciente em diálise, a gente consegue um benefício no controle pressórico desse paciente ali no período que a gente conseguiu o ajuste volêmico, mas esse benefício no controle ele perdura por semanas e até meses, justamente indicando aí que depois que esse paciente já entrou nesse ajuste volêmico, ele ainda vai continuar se beneficiando de um melhor controle pressórico. Uma outra estratégia que a gente sabe que muitas vezes é lançada à mão para o ajuste volêmico desses pacientes em diálise, hipertensos em diálise, é a concentração de sódio no dialisato, né, que é tão frequente quanto polêmica. Né? A gente sabe que a gente tende a reduzir o sódio no dialisato daqueles pacientes que têm hipertensão, principalmente os que têm hipertensão intradialítica, e a gente sabe que a gente consegue reduzir o ganho de peso interdialítico desses pacientes, então isso ajuda a controlar a volemia. Algumas vezes a gente consegue até reduzir o número de antihipertensivos que esses pacientes usam, mas a gente sabe também que essa redução do sódio no dialisato, ela não proporciona necessariamente uma redução da taxa de internação desses pacientes, da prevalência de hipertrofia ventricular esquerda, e também não consegue reduzir mortalidade desses pacientes com esse ajuste no sódio. E algumas vezes a gente acaba até aumentando o risco de hipotensão intradialítica. Então, ainda existe uma polêmica, uma dúvida muito grande, até que ponto esse ajuste do sódio no dialisato traz benefícios para esses pacientes. E esse é um estudo que está em andamento, o RESOLVE, que tem como proposta avaliar os efeitos do balanço do sódio no dialisato, principalmente do ponto de vista de eventos cardiovasculares e de mortalidade, e que a gente espera aí que, quando for publicado, traga para a gente maiores esclarecimentos em relação a esses desfechos no manejo do sódio. A gente está aqui falando de hipervolemia, mas todo mundo aqui que trabalha ou que já trabalhou com diálise sabe o quanto é difícil atingir peso seco nesses pacientes, né? A gente tem muita coisa envolvida que depende da nossa participação e também da participação
do paciente para que a gente consiga atingir esse peso seco. São muitas barreiras para que a gente chegue nele. Mas eu queria chamar a atenção dessa barreira aqui especificamente, a inércia terapêutica, que é aquela barreira que os únicos responsáveis somos nós. É quando os profissionais de saúde, o médico, ele não intervém no tratamento do paciente quando ele precisa intervir. Ele não adiciona um medicamento, ele não substitui uma classe de antihipertensivo, ele não ajusta uma dose, ele não retira uma outra medicação que poderia ser retirada. E a gente vai ter um paciente hipertenso tratado, mas não controlado, e a gente vai ficar em paz com aquilo. Então, isso é a inércia terapêutica. E a gente tem vários estudos sobre inércia terapêutica, e a maioria deles mostra um percentual de culpa, digamos assim, da inércia terapêutica no não controle da hipertensão desses pacientes muito significativo. Esse estudo que eu trouxe como exemplo, ele chega a quase 70% dos pacientes hipertensos tratados não controlados que foram incluídos aqui, eles tinham a inércia terapêutica como pelo menos um dos fatores que não permitiam o controle adequado da pressão desse paciente. Então, se a gente não quer fazer parte dessa estatística, a gente precisa dominar esse assunto. A gente não pode considerar que, por ser corriqueiro, a gente consegue lidar bem com isso. A gente tem que conhecer quais são as metas pressóricas ideais para os nossos pacientes. A gente tem que saber como avaliar a pressão arterial desses pacientes, qual é a aferição de pressão arterial que eu devo considerar para diagnóstico e para segmento desses pacientes. E quais são as classes de antihipertensivos e doses que eu posso usar para esses pacientes. Então, aqui são dois gráficos do Crick Study, que tentam relacionar, associar, avaliar a associação das medidas de aferição da pressão arterial com mortalidade. Nesse primeiro gráfico aqui, eles avaliaram as medidas de aferição da pressão arterial dentro da clínica de diálise, com a mortalidade. E eles encontraram uma curva em U, ou em J, que significa que os extremos de pressão, ou seja, não só as pressões muito elevadas, mas também as pressões muito reduzidas, elas aumentam a pressão arterial. Mas quando eles fizeram essa mesma análise com as pressões aferidas fora da clínica de diálise, o que eles encontraram foi uma associação linear com a mortalidade, que é mais próxima do que a gente tem para a população de hipertensos geral. Então, isso faz com que a gente pense que talvez essas aferições de pressão arterial dentro da clínica de diálise, elas não sejam a mais adequada. E realmente não são, porque elas são realizadas num ambiente que não tem nada de apropriado para a execução de uma técnica adequada da pressão arterial. A gente sabe que chega a ser impossível a gente conseguir criar um ambiente ali dentro do salão de diálise que siga todas as recomendações de aferição adequada da pressão arterial. No momento pré-diálise, a gente tem isso demonstrado em vários estudos. A gente tem, além de um paciente ansioso pelo início do seu tratamento, a gente tem um paciente com medo porque vai ser puncionado, e a gente tem um paciente geralmente hipervolêmico. Então, isso e outras condições geram uma pressão superestimada em relação às aferições de consultório. E quando a gente vai olhar para as aferições pós-diálise, a gente vai ter uma pressão subestimada em relação aos valores que a gente encontra no consultório. Isso porque, geralmente, esses pacientes no pós-diálise estão com estado hipovolêmico. Então, por esse motivo, as diretrizes de hipertensão na diálise da SBN e também a diretriz de aferição da pressão arterial, a diretriz brasileira de aferição da pressão arterial, recomendam que a MAPA seja a forma de aferição da pressão arterial considerada do padrão ouro. E quando não for possível realizar ela, que a gente realize a MRPA. Isso aqui tanto para paciente em hemodiálise quanto para paciente em diálise peritoneal. E lembrando que nos pacientes em hemodiálise convencional, ou seja, que não fazem hemodiálise diária, a gente precisa realizar a MAPA de 44 horas. Então, definido que a melhor aferição da pressão arterial é aquela fora da clínica da diálise, o que eu faço, então, com a pressão arterial desses pacientes? Qual que é a meta que eu vou precisar buscar? Isso é um tema ainda muito controverso, porque a gente tem muito pouco dado na literatura em relação a isso. A maioria dos estudos que buscam propor a meta pressórica ideal para os pacientes hipertensos, eles excluem os pacientes em diálise da sua amostra populacional. Então, o que a gente tem hoje é, no máximo, estudos que incluem pacientes com alto risco cardiovascular, que é o que mais se aproxima da nossa população de pacientes em diálise, mas que não é exatamente como é a nossa população. Então, o que a gente faz é pegar os resultados que a gente tem para propostas de meta pressórica nos pacientes hipertensos geral e extrapolar
para a nossa população em diálise, que a gente sabe que são populações completamente diferentes, porque a nossa população em diálise tem particularidades muito próprias dela e que a gente não pode desconsiderar, que são fundamentais para que a gente considere na escolha do tratamento desses pacientes. Então, talvez o estudo que chegue mais próximo aí de um desenho ideal para determinar a meta pressórica em pacientes em diálise seja o BEAD Trial, que é o Blood Pressure in Dialysis, que o que a gente tem até agora é só um estudo piloto. Eles pegaram 126 pacientes em hemodiálise e randomizaram em 2 grupos, um grupo que propôs um controle mais intensivo da pressão arterial, buscando uma PAS pré-diálise entre 110 e 140, e um grupo que propôs um tratamento padrão, digamos assim, buscando uma PAS pré-diálise entre 155 e 165. Eles acompanharam esses pacientes por 1 ano para avaliar a viabilidade e a segurança da proposta para o estudo. Eles viram que é seguro, viram que é viável, mas teve um ponto fraco, digamos assim, que foi a proposta inicial do estudo era que fosse feito um manejo da volemia desses pacientes para que eles chegassem ao peso seco estimado, para que não fosse necessário aumentar o número de antihipertensivos sempre que se buscasse atingir a meta pressórica proposta para aquele grupo. E o que eles viram ao final do estudo piloto é que houve um aumento do número de antihipertensivos em praticamente todos os pacientes, principalmente no grupo intensivo. Então, isso sugere talvez uma falha aí no manejo volêmico desses pacientes e que eles vão precisar ajustar para a realização do estudo. Então, diante desse gap, né, dessa ausência de dados na literatura que a gente tem em relação à meta pressórica para os pacientes em diálise, a gente tem aí diversos guidelines de hipertensão e que normalmente ou eles se abstêm em relação à proposta de meta pressórica para pacientes em diálise, ou eles fazem isso de forma até arbitrária, né, porque precisa mesmo extrapolar dados de estudos que não refletem perfeitamente a população em diálise. Então, na maioria dos guidelines que propõem alguma meta, e isso também vai ser proposto pelas diretrizes brasileiras de hipertensão na diálise, uma meta de pressão pré-diálise menor que 140/90 e uma meta de pressão pós-diálise menor que 130/80. E com relação aos esquemas antihipertensivos, né? Uma vez que eu determinei minha meta, como é que eu vou escolher a classe de antihipertensivo para cada um desses pacientes? Eu vou seguir as mesmas recomendações da população geral também ou eu tenho recomendações específicas para a minha população em diálise? Então, antes de mais nada, eu queria deixar aqui chamar bastante atenção para esse slide, que diz que a gente não tem nenhuma classe de antihipertensivo que seja proibida nos pacientes em diálise. A gente pode usar absolutamente qualquer classe de antihipertensivo nos pacientes em diálise, a gente só precisa levar em consideração os riscos e benefícios de cada classe para esses pacientes, e isso a gente tem que fazer para qualquer paciente hipertenso, independente de estar em diálise ou não, tá? Então, quando a gente fala de esquema antihipertensivo, mesmo para os pacientes em diálise, as classes mais prescritas são IECA e BRA. Mas quando a gente vai avaliar a ação hipotensora de cada uma dessas classes, a gente vê que os IECA e BRA, eles não são os que têm maior eficácia hipotensora, pelo contrário, eles são os que conseguem reduzir menos a pressão arterial nos pacientes em diálise. Eles reduzem ali entre 3 e 4 milímetros de mercúrio na pressão do paciente. E quais são os que reduzem mais? Os que têm maior ação hipotensora são os beta-bloqueadores e os antagonistas da aldosterona. Então, os beta-bloqueadores reduzem ali quase 9 milímetros e os antagonistas da aldosterona quase 11 milímetros de mercúrio na pressão arterial do paciente. Esse estudo aqui ele só incluiu o antagonista de aldosterona como único diurético. Mas, apesar disso, a gente sabe que os diuréticos eles têm um papel importante no manejo da pressão arterial dos pacientes em diálise, porque a gente já falou aqui bastante da hipervolemia, então são pacientes que tendem a ter uma hipervolemia e esse diurético é importante nesse ajuste. Então, além de reduzir ganho de peso interdialítico, reduzindo taxa de ultrafiltração em quem está em hemodiálise, reduzindo hipotensão intradialítica e também reduzindo necessidade de soluções de diálise com maior concentração de glicose para os pacientes em diálise peritoneal, os diuréticos eles também conseguem reduzir mortalidade e taxa de hospitalização nesses pacientes. Então, na maioria dos estudos que envolvem diurético, mais de 90% dos pacientes utilizam diurético de alça, que é o mais recomendado para tratamento da hipertensão em pacientes em diálise. Agora, claro que isso só em pacientes que têm diurese residual. Se o paciente não tem diurese, não faz sentido a gente prescrever um diurético. E voltando para os inibidores do sistema renina-angiotensina-aldosterona,
apesar de ser uma classe que não tem uma ação tão hipotensora como outros antihipertensivos, eles trazem efeitos pleiotrópicos muito importantes para esses pacientes. Então, eles reduzem mortalidade cardiovascular e por todas as causas, eles reduzem taxa de hospitalização e eles reduzem eventos cardiovasculares. Então, por isso, eles devem sim ser prescritos, né, e fazer parte do esquema antihipertensivo dos pacientes em diálise também. Com relação aos bloqueadores dos canais de cálcio, a gente tem poucos estudos que avaliam essa classe em pacientes em diálise. Esse é um dos principais estudos, é um ensaio clínico randomizado que comparou o uso do amlodipino com o grupo placebo, avaliando o desfecho em relação à mortalidade geral e em relação a eventos cardiovasculares. E, embora ele não tenha visto aqui uma grande diferença na redução da mortalidade geral para os pacientes que usam amlodipino, ele encontrou uma redução significativa no número de eventos cardiovasculares naquele grupo de paciente que fez uso do amlodipino. Então, a gente tem também como recomendação a inclusão dos bloqueadores do canal de cálcio sempre que possível no esquema antihipertensivo dos pacientes, tanto em hemodiálise como em diálise peritoneal, pelos seus efeitos aí principalmente de proteção cardiovascular. Eles também não têm lá essa ação hipotensora tão significativa. E com relação aos beta-bloqueadores, que para os hipertensos gerais, ele é lá para a quinta, sexta opção na escolha de antihipertensivo, aqui nos pacientes em diálise ele vira a primeira escolha. Isso porque, além de ter uma boa ação hipotensora, como a gente já viu aqui, ele também tem uma boa ação protetora de proteção cardíaca e de redução de mortalidade. A gente sabe disso basicamente por conta de 2 ensaios clínicos randomizados. Um é esse que comparou o uso de carvedilol com placebo, avaliando mortalidade cardiovascular em geral e redução de internações por insuficiência cardíaca. E eles encontraram uma redução muito significativa de 68% na mortalidade desses pacientes e uma redução de 81% na taxa de internação por insuficiência cardíaca. E o outro ensaio clínico randomizado é esse, que fez uma comparação do atenolol com o lisinopril. O atenolol, inclusive, é o beta-bloqueador que é mais estudado em pacientes em diálise, por isso ele é o mais recomendado. E nesse estudo, inclusive esse estudo precisou ser interrompido antes do programado, porque os benefícios para os pacientes em uso de atenolol foi muito superior aos benefícios que o grupo que estava em uso de lisinopril alcançou. Então, ele reduziu bastante eventos cardiovasculares graves, o número de internações e também o valor da pressão arterial na mapa de 44 horas para aqueles pacientes em uso do atenolol. A gente tem beta-bloqueadores que são dialisáveis e aqueles que não são dialisáveis, mas a gente até o momento não tem estudos que tenham conseguido comprovar de forma robusta a existência de superioridade na escolha de um ou de outro em relação a benefícios para esses pacientes. Então, a gente ainda não tem uma recomendação se os dialisáveis ou não dialisáveis são mais recomendados, e como eu disse, como o atenolol é o que tem mais estudos, ele acaba sendo mais recomendado na escolha do beta-bloqueador. Com relação aos antagonistas da aldosterona, eu falei aqui que é o que mais consegue reduzir pressão arterial nos pacientes em diálise, e ele não é contraindicado nesses pacientes. Ele tem, por conta desse risco de hiperpotassemia, a gente tem um certo medo, um certo pavor de usar essas medicações em pacientes com doença renal crônica já avançada e também nos pacientes em diálise. Então, isso acaba diminuindo muito o emprego desses medicamentos. Mas a gente tem vários estudos que mostram os benefícios que esses antagonistas da aldosterona trazem, né? Eles têm uma redução significativa de mortalidade, tanto mortalidade geral quanto mortalidade cardiovascular, e de eventos cardiovasculares nos pacientes em diálise. Com relação ao risco de hipercalemia, isso varia bastante. A gente tem alguns estudos mostrando um risco não tão significativo, como nesse estudo, por exemplo, mas a gente também tem estudos como nessa meta-análise que mostram um risco bem significativo de hipercalemia. Então, no momento a gente está aí na expectativa, né, ansioso para ver os resultados de 2 estudos principalmente, que é o Alchemist e o Achieve, que são estudos que estão buscando avaliar justamente os efeitos dos antagonistas da aldosterona nos pacientes em diálise e essa questão do risco de hipercalemia a gente espera que seja melhor esclarecido. Até lá, as diretrizes seguem recomendando o uso dessa classe, mesmo para os pacientes em diálise, hemodiálise ou diálise peritoneal, porque eles são
medicações com uma boa ação hipotensora, medicação que tem uma boa redução da taxa de mortalidade, tem uma boa proteção cardiovascular. A gente só precisa ficar atento ao risco de hipercalemia. Com relação às outras classes de antihipertensivos, eu não vou entrar em detalhes, são medicações que têm muito pouco estudo nos pacientes em diálise e que a gente sabe que deve ser aí só alternativas mesmo para aqueles pacientes que não podem usar os antihipertensivos de primeira linha ou que precisam de associar outros antihipertensivos além dos de primeira linha para controle da pressão arterial. Mas antes de encerrar, eu queria só abrir um pequeno parêntese para falar daqueles pacientes com hipertensão intradialítica. Eu falei aqui que a gente não deve considerar as aferições dentro da clínica de diálise, sim as aferições fora da diálise, que aqueles valores peridialíticos ali não servem para a gente definir conduta no paciente com hipertensão. Mas, e nesses pacientes que têm hipertensão intradialítica, o que a gente faz? Porque também não dá para ignorar esses eventos, né? Então, antes de mais nada, o que é essa hipertensão intradialítica? É uma elevação da pressão sistólica de 10 milímetros de mercúrio ou mais durante ou depois da sessão de hemodiálise em relação a PAS pré-HD em 4 a 6 sessões de diálise. E é importante aqui dizer que a gente não, para que o paciente tenha um diagnóstico de hipertensão intradialítica, a gente não precisa necessariamente que esse paciente tenha hipertensão intradialítica em todas as sessões de diálise que ele faz, né? A gente tem, por exemplo, esse estudo aqui, que é um estudo brasileiro, do grupo do Sebastião, que mostra, eles conseguiram demonstrar uma prevalência de 11% de hipertensão intradialítica na unidade de diálise deles, e esses pacientes eles tinham hipertensão em 50% ou mais das suas sessões. Então, só para deixar claro que a gente não precisa que eles façam hipertensão em todas as sessões para a gente definir isso. E por que ela acontece? Ela acontece por vários mecanismos fisiopatológicos, a maioria deles buscando compensar a grande variação volêmica que acontece no paciente ali durante a sessão de diálise, né? Mas a gente não pode esquecer desse detalhe aqui, que é a remoção de alguns antihipertensivos durante a sessão. Alguns antihipertensivos são parcialmente removidos e outros são totalmente removidos. E isso pode sim interferir e resultar numa hipertensão intradialítica. Então, as estratégias para manejo dessa hipertensão intradialítica, elas são variadas, elas vão tentar compensar aí esses mecanismos fisiopatológicos, né? Ela pode passar desde um ajuste de um peso seco até um ajuste nas outras medicações desse paciente, talvez evitando o uso de eritropoetina, se for possível, ajustando o sódio, ajustando temperatura no dialisato desse paciente, mas ela também pode passar pela escolha, por um ajuste no esquema antihipertensivo desses pacientes. Então, se a gente puder buscar antihipertensivos que têm menos dialisância, que são menos removidos na diálise, isso ajuda a reduzir a incidência de hipertensão intradialítica, mas é claro que isso não são ajustes que vão modificar a médio e longo prazo a mortalidade e eventos cardiovasculares nesses pacientes. É uma ação mais pontual para o risco daquele momento ali da sessão. E antes de encerrar, eu queria chamar a atenção para 2 pontos que são importantíssimos no manejo desses pacientes. O primeiro eu já falei, que é lembrar sempre da possibilidade de remoção de alguns medicamentos na diálise. A gente precisa ter isso em mente na hora de ajustar o esquema antihipertensivo desses pacientes. Lembrar que os IECA, muito deles são removíveis, enquanto que os BRAS, eles não são removíveis na diálise. Beta-bloqueadores a gente tem dialisáveis e não dialisáveis. E a outra questão que eu queria chamar a atenção é com relação à hipotensão intradialítica, né? Então, nesses casos, a gente vê muitas vezes aí uma tendência a reduzir a dose do antihipertensivo ou até retirar o antihipertensivo no dia da diálise. E a gente não tem nenhum estudo que recomende a redução da dose ou a retirada do antihipertensivo no dia da diálise, mesmo em pacientes que fazem hipotensão intradialítica. Já está muito mais do que provado, muito bem estabelecido, que essas medidas não reduzem a hipotensão intradialítica e ainda aumentam o risco de hipertensão, tanto intradialítica quanto interdialítica. Então, essa não é uma medida de boa prática no manejo desses pacientes. Então, para encerrar, eu queria chamar todo mundo, convidar todos para o 2º Congresso Norte-Nordeste de Nefrologia, que vai acontecer entre os dias 26 e 28 de junho, lá em Maceió. E a gente espera encontrar todos vocês para que a gente possa ir mais uma vez, assim como foi o primeiro evento, o primeiro CNN, fazer com que o 2º CNN seja novamente um evento que supere todas as expectativas e que a gente
se transforme esse um evento tradicional e que tenha a força que a nefrologia do Norte e Nordeste merece. Tá bom? Muito obrigada. Joana, Flávia, muito obrigado. Excelente aula. Assim, uma aula boa, que eu considero boa, uma aula que me gera muitas dúvidas. Então, você não só trouxe muita informação importante, assim, prática, né? Mas os gaps, né, que tem na literatura, e isso é muito interessante. Então, assim, além de ter ficado encantado com o conteúdo da aula, eu fiquei muito preocupado, porque eu olhei no chat aqui para ver se o pessoal tinha pergunta, eu não estou vendo pergunta, não. Então, gente, se vocês tiverem perguntas, podem deixar aqui no chat, iniciar. Tentar não vir com um avalanche no final, assim, porque não vai dar tempo de responder tudo, tá certo? Então, já fazendo esse preparo aí, pré-teste, né? Pré-debate, para a gente ter uma discussão rica aqui. Mas, Ana, muito obrigado, viu? Disseu, agora eu queria convidar você aqui para uma aula sobre intercorrências durante a sessão de diálise, que também é um tema, né, muito prático, né, Disseu. Então, apresentando o Disseu novamente, né? Ele é diretor do Departamento de Diálise da Sociedade Brasileira de Nefrologia, presidente da Sociedade Gaúcha de Nefrologia e médico também do Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Joia, Disseu, muito obrigado por você ter aceito o convite e a palavra está com você. Bom, eu que fiquei surpreso e honrado pelo convite, assim, particularmente que vocês são uma rede grande, e eu vou contar um segredinho. Eu estagiei em Los Angeles numa clínica da Vita. Foi lá que eu fiquei 2 meses lá, acompanhado por um colega de lá, que é o Rajnish Mehrotra. Alguns ouviram já falar dele, assim, excelente. Então, vou passar minha aula aqui. Deixa eu ver. Eu tenho certa admiração pela Davita já há mais de 10 anos, assim, quando eu fui lá. Só um pouquinho. Então o tema de hoje são as intercorrências na sessão de diálise. Estão vendo ali, né? Ainda não consigo ver seu slide. Não sei se o pessoal consegue ver também, mas aqui eu não consigo. Era pra... Não estão vendo ainda? Não. Eu não estou conseguindo ver o slide, não. Abordagem prática, tá? Estranho. Partilhar uma janela. Por aqui Disseu, tenta colocar para projetar a tela. Eu só consegui quando eu coloquei a tela. A janela eu não consegui também. A tela cheia, né? Onde que fica? Na mesma opção que tem para projetar janela, geralmente embaixo aparece projetar tela. Você para de compartilhar e compartilha de novo. Para. Deixa eu ver. Vou botar aí partilhar, né? Partilhar. Janela. Se vocês estão vendo agora. Não. Agora foi. Então, agora eu estou vendo. Abordagem prática de outras intercorrências. Tá, perfeito. A inabilidade. Então eu vou primeiro comentar. Eu achei importante, naturalmente, o tema, bem pragmático. A proposta era um tema pragmático, e eu vou só comentar algumas coisas que são o contexto das intercorrências intradialíticas. Assim.
Uma coisa é que, ao longo, desde que a diálise passou a se estruturar, assim, a gente tem tido algumas modificações na demografia da população. Nós temos uma população idosa cada vez maior, que traz com isso comorbidades, então a população ela é diferente do que há anos atrás. A gente teve isso, para quem tem mais de 20 anos de vivência em diálise, vai lembrar as mudanças do tratamento dialítico, particularmente em equipamentos com as máquinas de proporção, as membranas de diálise mais biocompatíveis e o tratamento de água, que é imensa diferença do que nós tínhamos, que era uma sala de diálise frequentemente acometida por calafrios e por mal-estar dos pacientes, e a gente hoje tem um ambiente de diálise bem mais tranquilo no que diz respeito ao tratamento que a pessoa recebe, né? Então, a gente tem também para lembrar que, ao longo dos anos, a gente teve uma busca crescente por melhor controle da volemia e da hipertensão. As metas de pressão elas têm ficado mais ajustadas e isso determina que o paciente está mais no limite, assim, para ter, por exemplo, hipotensão ou cãibra, né? Então, isso é uma necessidade, naturalmente, ninguém questiona que essas metas são adequadas, mas a gente tem essa mudança de contexto. O acesso vascular, sempre um problema que a gente convive. O crescimento da população dialítica, e que é mundial, assim, o desalinho entre o aumento da população dialítica e a oferta de trabalhadores da nossa área, né? Particularmente da enfermagem, assim, que tem curvas, pelo menos nos Estados Unidos, isso já está publicado, em que aumenta-se o número de pacientes, mas temos uma certa restrição do crescimento de enfermeiros, né? A crise do subfinanciamento do setor, que no nosso país é um fato vivido assim pela especialidade, e o paradigma pelo cuidado centrado no paciente e valor em saúde, que são bandeiras que cresceram ultimamente e que nos fazem olhar para aquilo que tem mais valor para os pacientes, né? Então, assim, a gente talvez tenha que continuar se preocupando com mortalidade, se preocupando com os desfechos habituais que a gente tem, mas a gente talvez tenha que perguntar para o principal interessado, que é qual é o que importa mais para ele no contexto de vida que ele enfrenta, tá? Então eu vou falar, eu selecionei, na verdade, também pelo pouco tempo, assim, eu selecionei 3 intercorrências bastante relevantes para revisar, que são a hipotensão intradialítica, as cãibras e a síndrome de desequilíbrio da diálise. Eu deixei à margem da aula de hoje as reações ao dialisador, que são menos frequentes hoje em razão da biocompatibilidade das membranas, a questões de sangramentos em função do uso de heparina, que são outras intercorrências possíveis. Então, a hipotensão intradialítica é aquela que mais nos preocupa, assim, no cotidiano, assim. Ela tem como conceito uma pressão sistólica que seja menor do que 90 milímetros de mercúrio, ou a queda maior do que 20 milímetros de mercúrio na pressão ao longo da sessão. Ela normalmente está associada com alguns sintomas, o paciente tem sintomas constitucionais ou câimbras, tonturas e tudo que a gente já conhece, e a incidência ela varia ali desde 5% até 40% das sessões. Naturalmente, práticas melhores que a gente vem estabelecendo nas unidades têm protegido os pacientes dessas ocorrências, então elas têm sido menos frequentes sob o ponto de vista do tratamento, né? Mas não sob o ponto de vista da população, que é uma população mais idosa e mais comórbida, né? O fato do paciente ter hipotensão intradialítica, ele é em si um risco para eventos de mortalidade e de stun em miocárdio, né? Miocárdico. Então, com desfechos desfavoráveis. Então, sempre é um paciente de maior risco. Os fatores predisponentes a gente pode dividir em fatores relacionados ao paciente e fatores relacionados à prescrição de diálise
ou a prescrição medicamentosa. Então, os pacientes que têm elevado ganho de peso interdialítico, que tem um peso que está mal definido, particularmente se está definido a menor, pacientes que têm comorbidades cardiovasculares e desautonomia, ou infecção ativa também, anemia, são fatores predisponentes do paciente. E relacionados à prescrição, então são vários já de conhecimento de todos nós, né? O tempo semanal de diálise reduzido, que talvez aumentando esse tempo de diálise se possa distribuir a perda hídrica em um maior número de horas, a temperatura elevada do dialisato, muitas vezes para conforto dos pacientes, particularmente nas regiões mais frias, né? Então, em que o paciente pode se queixar, e é simples, às vezes, aumentar um pouco a temperatura, o que nem sempre contribui para a estabilidade hemodinâmica. O uso de antihipertensivos imediatamente antes da diálise é um fato a ser observado. Na verdade, isso concorre com o controle da pressão discutido na primeira aula, mas é um fator certamente contribuinte com o curso da pressão arterial do paciente no procedimento. O consumo do alimento durante a sessão é fato conhecido de que o paciente que ingere uma refeição durante a diálise, ele desvia parte da volemia para os órgãos esplâncnicos, né? E então acaba tendo mais chance de hipotensão, e isso é verificado ao momento que a gente retira o lanche, digamos, do curso da sessão daqueles pacientes mais hipotensores. Existe a hiperreatividade à membrana do dialisador, felizmente mais rara, e medicações de efeito hipotensivo ou cardiotrópico negativo, né? Então, são situações contribuintes. Então, medidas de prevenção que a gente pode estabelecer de pronto, assim, que são relativamente consagradas, é a avaliação frequente do peso seco, muitas vezes com alguns instrumentos que seja, porque a gente tem aquele método do tentativa e erro, né, de examinando o paciente, ajustando a tolerância dele ao procedimento de diálise, com a UF determinada, ou a gente pode utilizar de eco pulmonar, eco de cava, pode usar de bioimpedância, que vários serviços já estão empregando. A gente tem, eu posso dizer que no serviço onde eu trabalho aqui em Porto Alegre, a gente tem feito bioimpedância com regularidade, isso tem sido feito pela nutricionista no intervalo de 3 em 3 meses, assim, o que tem favorecido, assim, o ajuste mais adequado do peso. Controlar o ganho de peso interdialítico, em especial ajustando a taxa de UF, que se recomenda assim, em torno de 10 ml quilo hora. Alguns pacientes podem tolerar até 13, mas o ideal, assim, de bom senso, seria até esse valor, de 10. Reduzir a temperatura do dialisato, normalmente 36,5 graus centígrados ou menos. Existem outras estratégias que, em vez de diminuir a temperatura linearmente, a gente pode também medir a temperatura do paciente e reduzir meio grau, né? Para os pacientes menos tolerantes, assim, porque os pacientes têm algum desconforto, assim. Então, daí, na verdade, a gente pode utilizar cobertores, assim, para tentar ver se a gente consegue compatibilizar esta medida, que é altamente eficaz e associada com outros desfechos de interesse também, e o conforto do paciente. Pode-se aumentar o tempo e a frequência das sessões de diálise, isso é a visão moderna e já consagrada de ajuste da hipervolemia. Evitar o uso de antihipertensivos imediatamente antes da sessão é algo que a gente tem que tomar com bastante cuidado em casos selecionados. Considerar a abolição da ingesta alimentar durante a diálise, é uma tentativa que o paciente pode receber o lanche ao final, né, em especial. E o uso de midodrina é uma medicação não existente no Brasil, mas para casos refratários ela poderia ser tentada. Existem medidas não recomendadas ou sem evidência específica, que é a remoção do peso, por exemplo, maior do que 10 ml quilo hora, isso a princípio, se tenta evitar. O emprego do perfil de sódio é absolutamente abandonado, isso não se postula,
e o aumento da concentração de sódio é uma questão só pontualmente, assim, mas não sob o ponto de vista de rotina. A sertralina também já foi tentada e ela tem resultados variáveis na literatura. Medidas corretivas para hipotensão, que é o primeiro, antes de mais nada, é a intercorrência mais comum nas unidades de diálise, então ela precisa ter um protocolo de monitoramento estrito pela equipe, então ajustando pacientes que tenham riscos diferentes com medidas mais frequentes ou menos frequentes da pressão arterial. Interromper a ultrafiltração é a primeira medida que se toma, até o paciente restabelecer, isso ajuda a melhorar um pouco a volemia nos minutos seguintes. A posição de Trendelenburg também contribui para o paciente sem nenhum ganho de volume, né? Ele pode ter restaurado a sua normotensão. E se não funcionar essas medidas iniciais, se faz a infusão de solução salina, que é alguma coisa menos para 500, mais para 200 a 300 ml de solução salina. E colóides é muito pouco utilizado, é um custo que não justifica buscar isso, né? Mas na literatura está aí as duas sugestões. Se falha da resposta a essas medidas, então cabe considerar outros diagnósticos, infecção em especial, e encaminhar o paciente para observação em hospital. Né? Câimbras é absolutamente desagradável, né? Absolutamente mal percebido pelo paciente, com razão. São contrações espasmódicas de grupos específicos musculares, né, que ocorrem transitoriamente. Tem vários fatores contribuintes, o mais comum deles é hipotensão, né, hipovolemia, muitas vezes antecedendo a hipotensão efetiva, e isso pode ocorrer de 5 a 20% das sessões. O manejo que se faz é o estiramento passivo da musculatura afetada e o uso de pequenas alíquotas de soluções hipertônicas, ou glicose ou NaCl, né? Considerando, então, que isso, quanto mais ao final da diálise, menor a chance de a gente remover esse sódio adicional que o paciente recebe. Cabe revisar o peso seco, se a ocorrência da cãibra é um fato novo no dia a dia do paciente, ou seja, o paciente vinha sem cãibra e passa a ter, e se for muito recorrente e já se afastou o aumento do peso seco, considerar algumas medidas ali entre creatinina, vitamina C e vitamina E, que são não tem um grande amparo de evidência para poder recomendar, mas é algo que aparece na literatura como alternativa. A síndrome de desequilíbrio em diálise, ela é bastante relevante, assim, ela tem que ser lembrada tanto para pacientes que estão iniciando em tratamento, quanto pacientes que tenham pausas na diálise, que tenham sintomas de ordem neurológica, que é basicamente o conceito da síndrome de desequilíbrio. São sintomas neurológicos em pacientes dialíticos, em geral causados pela diminuição das molaridades de forma abrupta e que se associam com edema cerebral e hipertensão intracraniana. Normalmente, o equilíbrio osmolar da barreira hematoencefálica para os volumes circulantes, ela vai entre 6 horas, 12 horas e até 24 horas. Então, ela é um processo lento que então, muitas vezes evolui de forma benigna, né? Mas o contexto é esse, é o paciente que está iniciando o programa de diálise ou numa sessão após um período sem terapia dialítica, né? Então, chama atenção que algumas condições, como, pelo menos de forma experimental, se sabe isso, que as aquaporinas existentes na membrana hematoencefálica, elas podem se expressar em maior quantidade em pacientes com insuficiência renal aguda, por exemplo, o que pode sensibilizar o paciente para o desenvolvimento dessa síndrome. Então, são fatores contribuintes que a gente deve lembrar. A incidência de difícil definição, mas felizmente é baixa,
porque a maioria de nós emprega medidas preventivas adequadas. Então, aqui a gente coloca alguns fatores de risco, assim, entre a primeira sessão de diálise, ela deve ser prescrita com duração de até 2 horas, com incrementos de 30 minutos a cada sessão subsequente. Ela é, portanto, um incremento lento, né, da dialisância do paciente. Pacientes que têm uma azotemia com ureia acima de 175 devem procurar usar um dialisato contendo glicose, com sódio acima do sérico, e tentar ter uma eficiência da diálise reduzida nas primeiras sessões. Ele tentar evitar a hipovolemia, hipotensão, as disnatremias também, evitar uma diferença muito expressiva entre o sódio do dialisato e o sódio sérico. Os fluxos de sangue que fiquem em torno de 150, 250 ml por minuto. Em geral, a gente usa 150 ou 200 e vai acrescentando 50 ml minuto nas sessões seguintes. O fluxo de dialisato também tentar não ultrapassar 2 vezes o fluxo de sangue. E também o dialisador, que é um dialisador naturalmente de superfície menor eficiência. Existem alguns diagnósticos diferenciais, diagnósticos metabólicos, particularmente disnatremias, encefalopatia urêmica, intoxicação por fármacos, lembrar particularmente os anticonvulsivantes e os opiáceos, encefalopatia hipertensiva, doenças do sistema nervoso central, particularmente as infecciosas, e a intoxicação aguda por alumínio, infelizmente, é menos do nosso dia a dia atualmente. O manejo do caso em que a gente se depara com uma síndrome de desequilíbrio envolve a redução do fluxo de sangue e do fluxo dialisato imediatamente, né? Aumentando o sódio do dialisato, que a gente faz o ajuste na máquina, uma vez controlando o quadro neurológico, ótimo. Se não controlar, pode-se lançar mão de solução salina hipertônica, que é NaCl a 20%, em alíquotas de 10 ou 20 ml, e mesmo manitol. Não resolvendo, se interrompe o procedimento, e se o paciente desenvolver quadros mais graves, com depressão de sensório, instabilidade ventilatória, se faz medidas de suporte em casos graves. E eu queria só utilizar desse tempo para chamar atenção para algo que é as complicações baseadas em sintomas, assim. E, na verdade, o papel da equipe de diálise é bastante relevante nisso. Os pacientes em diálise, eles têm uma sequência imensa de sintomas que a gente muitas vezes não tem eles em mente, assim, na hora de atendimento. Certamente a gente executa muito bem o tratamento da anemia, da doença osteometabólica, da hipertensão, e a gente, às vezes, deixa de abordar outras queixas que, para os pacientes, são absolutamente relevantes. E se a gente fosse perguntar para eles o que é mais importante para eles, a gente teria algumas surpresas. A iniciativa SONG HD, que é uma iniciativa relacionada à identificação e padronização da abordagem de sintomas em pacientes renais crônicos, ela fez perguntas abertas em vários lugares do mundo e, para surpresa de todo mundo, os pacientes descreveram como sua principal preocupação um sintoma, que é a fadiga. A fadiga foi o primeiro sintoma, a primeira preocupação deles, e a mortalidade ficou em quarto, né? Então, a mortalidade, o médico, normalmente, o enfermeiro, colocaria ele como primeiro foco de preocupação. Mas, na verdade, para os pacientes, eles têm uma série de outras preocupações. Então, eles se queixam de múltiplos sintomas, isso é visto pela iniciativa SONG. A diálise mais suave pode aliviar alguns desses sintomas, mas não todos. É importante investigar os sintomas mais significativos para os pacientes em particular, ou seja, dar uma oportunidade em algum momento da interação nossa com eles, para eles poderem manifestar o que é mais importante. Eu confesso que hoje de manhã,
vendo uma paciente que é uma paciente bem comórbida e que os exames estavam todos direitinho, assim, parabéns para a senhora, né? Mas ela estava absolutamente esgotada, né? Então eu perguntei para ela sobre como é que vai a vida dela lá e tal, e realmente a fadiga e a pouca vitalidade é para ela a queixa mais relevante, assim, aquilo que mais preocupa ela. Então, esse é um apelo que se faz. A equipe multidisciplinar provavelmente seja a natural responsável por liderar o manejo de sintomas, uma perspectiva que vai além da questão mais material, assim, mas vai no sentido de uma perspectiva de vida desses pacientes. A triagem regular de sintomas deve ser incorporada, existem formas através de questões abertas, existem questões de triagem específica, por exemplo, a depressão é bem padronizada, vários de nós podem provavelmente estar usando. E sintomas não tratados aumentam a utilização do sistema de saúde, particularmente depressão, dor crônica e insônia. São 3 sintomas que aumentam muito a busca por outros recursos que vão além dessas próprias queixas, né? Então, sendo assim, a gente tem uma representação dos vários players que devem ser levados em consideração e devem ser envolvidos na abordagem desses pacientes a respeito dos sintomas. Então, era isso. Muito obrigado. Legal, Disseu, muito boa a sua aula. Acho que cobriu aí as intercorrências principais. Eu gostei muito desse final, Disseu, porque eu sou fã de sintomas referidos por pacientes e também a forma como é que a gente pode analisar isso na prática. Eu, assim como você colocou aí, eu acho que eles são indicadores que são muito úteis, né, para a gente detectar uma série de coisas, inclusive estimar aí morbimortalidade, e você deu um exemplo bom aí para detectar precocemente essas intercorrências. Eu acho que são coisas que a gente tem buscado fazer na prática, e aqui como da Vita também, os sintomas referidos por pacientes, eu acho que são preditores, né, que a gente tenta quantificar também. Pessoal, eu vou deixar um tempo então para perguntas. Eu vou priorizar aqui o chat, certo? Porque o pessoal deixou algumas perguntas aqui durante as apresentações, e aí a gente pode aproveitar esses minutos que faltam aí, né, para uma discussão, tá? Então, a Alessandra Alves, ela pergunta se, para Ana Flávia, se a gente pode usar a Aldactone apenas naqueles pacientes que têm diurese residual, a diálise, ou de forma geral para controle de pressão, imagino. De uma forma geral, os diuréticos, a recomendação que a gente tem é que a gente utilize em pacientes que têm diurese residual, né? E aí, no caso dos antagonistas da aldosterona, isso é bem importante também por conta do risco de hipercalemia, né? Se esse paciente acumula mais essa droga aí no organismo, ele tem mais esse risco, ele tem esse risco intensificado. Então, para todos os diuréticos, de uma forma geral, a recomendação é prescrever para aqueles que têm diurese residual. Joia. Luiz Cláudio, sempre presente, sempre com boas perguntas. Luiz, agradeço sua participação aqui. Ele pergunta em relação ao uso de alfa e beta bloqueadores. Eles seriam opção para hipertensão intradialítica? Aí ele, né, faz um comentário assim pela potência das drogas e pela não dialisância delas também. Sim, Luiz, com certeza. Assim, na verdade, os beta-bloqueadores, independente da hipertensão intradialítica, eles devem ser utilizados, né? O que a gente não tem claro aí é se a gente deve escolher os que são removíveis ou os que não são removíveis na diálise. E aí vai muito, como eu falei, os guidelines, em geral, eles recomendam o uso do atenolol por ser o medicamento que a gente mais tem estudos com ele. Mas essa escolha pode variar aí de acordo com a experiência do médico, né, que está atendendo esse paciente. E os alfa-bloqueadores podem, mas sempre como uma opção depois daqueles medicamentos de primeira escolha, se você for manter esse medicamento no esquema antihipertensivo do paciente. Eu fiquei até curioso, Flaviana, na sua apresentação você colocou, né, que
essa questão, e até na sua fala agora, da dialisância, que não é um fator que vai interferir, né, na escolha. Mas houve realmente estudos que compararam isso? Eu acho A gente que é tem uma alguns. pergunta interessante mesmo, né? A gente tem alguns, Marcelo, não são muitos, tem alguns. Alguns mostram superioridade daqueles que não são removidos na diálise, mas Certo. não tem um desenho assim que consegue dar para a gente um resultado robusto, que possa passar a ser uma recomendação. E a gente tem Aham. alguns estudos que sugerem não ter superioridade. Então, na verdade, não é uma Então. coisa clara. Mas tem alguns estudos que tentam comparar, sim, os que são dialisáveis e os que não são dialisáveis. Então, de repente, se um paciente já vinha usando, né, que é dialisável, de repente você não vai tirar, né, ou achar que vai ter superioridade em deixar um não dialisável, não é isso? Se for para trocar só por esse motivo, até o momento a gente não tem essa justificativa. Não E nesses justifica. pacientes que fazem a hipertensão intradialítica, que o Luiz perguntou se vale a pena colocar um alfa-bloqueador, né, que tem uma ação hipotensora melhor aí do que IECA, BRA e BCC, a recomendação primeiro, Luiz, antes de você colocar essa medicação apenas com aquele, assim, só nos dias de diálise, né? Às vezes a gente vê isso. Isso também não é uma recomendação que a gente vê demonstrar tão bons resultados. Normalmente esses são pacientes que precisam de ajuste no peso seco, na volemia ou na prescrição da diálise, em ajustar algum outro ponto aí do manejo desse paciente antes de se pensar em colocar um outro antipertensivo. Disseu, Renata pergunta aqui sobre três intercorrências, sobre, né, três complicações que podem acontecer: síndrome de pernas inquietas, dor crônica e prurido. Mas eu acho que é especificamente saber, né, de um fármaco específico, né, que é o uso de cannabis, se tem alguma evidência para dor, ou eu imagino também para o manejo dessas complicações, ou se você tem algum conhecimento de uso de canabidiol, né, Sim, no paciente em diálise. canabidiol tem até eu teria que olhar de novo, mas teve uma experiência canadense de canabidiol em pacientes renais crônicos, que apenas teve algum resultado, mas não é nada que tenha se reproduzido em outros cenários, assim. Então, pelo menos o canabidiol é uma alternativa que tem crescido no controle de vários sintomas, assim, que vão desde do câncer, assim, da dor crônica. Então, é interessante, acho que tem que ficar atento mesmo com isso. Mas a síndrome de pernas inquietas é uma das queixas que os pacientes têm, que deteriora bastante a qualidade de vida e a percepção até de controle sobre a vida deles. Dor crônica é um tema muito importante. Todo mundo dá analgésico para os pacientes a cada turno de diálise, e a gente tem características um pouquinho específicas assim dos pacientes, particularmente no grupo dos anti-inflamatórios, que a gente está acostumado a ter essa interação com os pacientes, mas dos opiáceos eles têm uma farmacocinética bem diferente, assim, então eu teria que revisar. Eu tive a oportunidade de publicar junto com a Fernanda Goraeb, de Rio Preto. A gente revisou as complicações, queixas que os pacientes tinham, uma delas era a dor, e a gente revisou extensamente as medicações. Isso está publicado no livro da SBN, aquele branco que é Como Eu Trato, né? Então, e lá eu sugiro assim que as pessoas possam ter contato. E prurido também é outra queixa, é uma queixa para a qual tem um tratamento específico, né? Que saiu na New England recentemente e que a gente não tem disponível no Brasil. Então, uns comentários que eu poderia fazer. Tá ótimo, tá ótimo. Ana Flávia, Gabapentina, né? sim, quer Gabapentina, comentar? Juni Clay muito comentou cuidado nisso. com isso. Muito É, cuidado com isso, porque gabapentina, se um neurologista pega um paciente renal crônico e dá a receita na, nas doses usuais, assim, eu peguei paciente com flacidez absoluta
e que não podia, e que se precisou internar, né? Então, não sei se é alguém, mas é uma medicação importante, tá? Para dor neuropática. Medicação importante, só tem que começar de forma mais lenta. O Juninho ele falou que começa com uma dose mais baixa mesmo. Tem que ponderar realmente efeito colateral, né? Que é bem prevalente. Ana Flávia, César perguntando aqui se usando atenolol no paciente idoso, se há recomendações de que não seja utilizado por provável aumento de mortalidade de origem cardíaca. Atenolol, procede isso? Eu desconheço, inclusive uso em vários pacientes, nunca tive. Desconheço até alguma, não me lembro aqui, posso estar enganada, mas não me lembro nem de citação sobre essa observação assim de restrição de uso em nenhum guideline. Não sei se tem algum estudo que tenha mostrado isso. Se a gente considerar 60 anos idoso, né, é a média de idade da nossa população de diálise, né? Então, é o que vai, não seria recomendado, né, como primeira escolha. O que se tem dúvida é se a associação do beta-bloqueador com esses outros medicamentos antihipertensivos, né, IECA, IBRA, BCT, se isso potencializa ainda mais a ação do beta-bloqueador, ou se não potencializaria. Isso a gente ainda não tem claro também pelos estudos. Mas a gente tem essas demonstrações de benefícios que eu trouxe aqui na aula de forma independente, digamos assim, o que cada classe traz de benefício além da ação hipotensora. Mas não se sabe bem se quando a gente associa os dois, a gente potencializa ainda mais esses benefícios aí do beta-bloqueador na população em diálise. Agora, essa restrição de uso do atenolol para idoso, eu desconheço. Tá, e já comenta, Ana Flávia, sobre carvedilol e hipertensão intradialítica. Acho que tu comentou na aula, né? Efetivamente é um beta-bloqueador não dialisável e que tem ação no endotélio, né? Então, pelo menos eu me lembro de sair publicado a experiência com carvedilol, que foi exitosa, assim, com hipertensão intradialítica. Isso, nos pacientes com hipertensão intradialítica especificamente, a gente sabe que a substituição de qualquer classe, né, não só do beta-bloqueador, por aquelas que não são removidas durante a diálise, a gente costuma ter melhores resultados. Às vezes fica aquela impressão de, mas o paciente tomou ali a medicação, só aquela remoção já vai fazer tão rápido esse efeito da hipertensão, mas a gente sabe que faz. Então, essa é uma das medidas que tem que ser considerada, a gente conseguir ajustar esse esquema antihipertensivo utilizando medicamentos que não sejam removíveis, né, seja total ou parcialmente. E aí entra o carvedilol como uma opção. E eu acho que a última pergunta aqui é Eduardo perguntando se tem encontrado aumento da resistência insulínica em pacientes com uso de atenolol. Também não conheço estudos que demonstrem isso. Não vejo isso, não percebi isso na minha prática. Acredito que se tivesse, a gente já teria condições de perceber, né? Pela quantidade de estudos que a gente tem com atenolol. Assim, é um número muito maior de estudos que a gente tem comparando atenolol entre beta-bloqueadores e com outras classes. É muito mais frequente a gente ver com atenolol. A gente tem alguns com carvedilol, mas a maioria é com atenolol. Não conheço também esse dado. Pessoal, eu queria encerrar aqui. Antes de encerrar, Bruno, eu estou vendo você com a mão levantada, mas queria fazer um encerramento. Eu agradecer a todos pela participação. Acho que as perguntas... Marcelo, eu tenho uma perguntinha só para Ana Rapaz, vai logo para cá. Tô aqui falando você texto me permitir. Bora, você rápido, manda vai. aqui. Corre aí, fala logo aí. Ana Flávia, deixa eu te perguntar uma coisa. Tem trabalhos mais recentes mostrando a farmacocinética e dinâmica dessas drogas com HDF? Ou os estudos são todos mais voltados mesmo para HD? Bruno, você sabe que eu não sei se tem algum recente, assim, especificando a modalidade de, né, HD ou HDF. É uma pergunta interessante, assim. Dos estudos que eu já vi,
eles diferenciam muito diálise peritoneal e hemodiálise, né? O que eles especificam, ou se eles estão usando os 2 grupos de pacientes ou só uma das modalidades. Mas especificamente em HDF, não vou procurar saber, não sei, assim, nunca vi, nunca observei, não reparei nenhum que tenha chamado atenção para essa diferença. É interessante essa pergunta. Beleza. Ô, Bruno, eu tava achando que você ia ter alguma coisa para falar, rapaz. Eu ia passar a bola para você aqui, se você quisesse dar um oi aqui pro pessoal. Nossa, eu quero sim. Mas faz seu encerramento aí, Marcelão, que aí eu... Isso, aí eu passo a bola para você. Então, eu queria agradecer a todos aí, as perguntas foram muito boas. Ana Flávia e Disseu, muitíssimo obrigado por vocês terem aceitado o convite em nome aqui da Davita, Bruno Zawaski, que é nosso diretor médico, né, e todos nós aqui todo esse grupo, né, que veio hoje aqui numa segunda-feira à noite aqui, foi um grupo bacana aqui de todo o Brasil. Então, essa sessão, né, trouxe essa lição, né, que é a otimização do cuidado ao paciente, principalmente no que diz respeito à hipertensão e complicações dialíticas, uma responsabilidade grande, né? Nós, como empresa, que a gente tem clínica de diálise em todo o território nacional, então a gente compartilha dessa necessidade de otimizar o tratamento. Então, juntos, a gente pode melhorar esses desfechos. E aí a gente garante, né? Não só está melhorando esses índices, mas uma qualidade de vida, uma vida melhor para os nossos pacientes. Então, muito obrigado. Na novembro, a gente vai ter uma sessão muito bacana, que é um simpósio da Davita com o estudo DOPS, né? Então, a gente vai falar de volume aqui, e como preditor de desfechos em pacientes em hemodiálise e manejo de volume. Então, a gente vai trazer o Dr. Roberto Pecoá, filho, e é um pesquisador muito bacana do estudo DOPS, um americano chamado Ângelo Caraboias também, tem vários estudos publicados, e ele fala muito bem assim de como usar dados observacionais em pesquisa, principalmente na nefrologia. Então, aguardo vocês em novembro, geralmente terceira semana, viu, pessoal? Na terceira segunda-feira de novembro, a gente deve ter esse encontro. E agora eu passo a palavra para Bruno Zawaski, que é nosso diretor médico aí, para finalizar o nosso dia, nossa noite. Não, Marcelão, obrigado aí, cara. Ana e Dirceu, muito obrigado por terem aceito aí, terem estado conosco, tá? Foi uma honra aí poder receber vocês. Foi excelente a sessão e feliz aí de ver a casa cheia novamente, né, Marcelo? Vocês voltaram, isso é bom. Essa sessão aí sempre cheia, com bastante gente aí, enfim, já há mais de um ano aí que a gente está fazendo esse trabalho. E o Marcelo já falou aí, né, da sessão de novembro. A gente está fazendo os últimos ajustes aqui, porque, na verdade, vai ser um simpósio nosso, né, com o time lá do DOPS, e, na verdade, vai ser, ao mesmo tempo, um Grand Round. Então, legal. Abrir para os 13 países da Davita, né, que a Davita tem, na verdade, atuação, né? Então, vai ser uma sessão... A gente só tem que ver como é que vai ser aí com o horário, mas vai ter jeito. Certo. Alguém vai ficar mais difícil aí para algum país, porque vai vir pessoal da China, Japão, Polônia, Alemanha, Reino Unido, Chile, Equador, Colômbia, Brasil, enfim, todos os 13 países aí. Então, não vai ter muito como a gente... Alguém vai dormir tarde. Vai ser legal. E claro que aí deixa o convite de seu, Ana Flávia, a gente vai divulgar também, mas se vocês quiserem participar, vai ser um prazer. Tá bom? Pessoal, obrigado aí. Obrigado. Uma boa noite a todos, tá? Tchau, tchau, pessoal. Obrigada. Boa noite. Até a próxima. Tchau, tchau.